Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Ariana, mas antes, roda a vinheta. Então, pessoal, como vocês já sabem, eu sou Angela Galfic e vamos contar hoje a história da Ariana. Mas antes, eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no canal, aproveitar que o momento é agora e se inscrever. Ative o sininho das notificações, compartilhe para mais pessoas conhecerem as histórias de adoções, que são histórias reais, de pessoas reais, assim como eu e você e a Ariana. Bem, eu quero deixar uma indicação para vocês aqui de um vídeo que vai falar muito aí com o coração de cada mãezinha que deseja amamentar. Hoje, na nossa história, a Ariana relata que ela conseguiu amamentar. Existe toda uma técnica para que você, mãe, pela via da adoção, possa amamentar também. Você sabia? Bem, nesse vídeo eu explico o passo a passo de como fazer. Então, eu trabalho numa UTI neonatal, onde eu faço essa técnica com as mãezinhas que lá estão, que por alguma dificuldade não consigam ainda amamentar, porque não tem o leite, e eu faço então essa relactação lá no hospital com elas, até o leitinho delas ser produzido e então elas amamentarem. É muito simples. Eu tenho certeza que vai dar certo com vocês aí também. Vamos lá então conhecer a história da Ariana? Bora lá! Senta que lá vem a história. Oi, eu sou a Ariana Duarte e a pedido da Ângela, eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho sobre a nossa história. Bom, eu tô com meu marido desde a adolescência, né? Então já tem um pouco mais de 20 anos. E nós descobrimos ali em torno dos 18 anos que ele tinha zoospermia. E pra gente ali ficou muito claro que a adoção seria a forma, né, de formar a nossa família. A adoção já era uma pauta pra gente desde o comecinho de namoro. E ali a gente definiu de fato que seria aquele o momento, né? Quando eu tinha 21 anos, a gente decidiu entrar na fila da adoção, porque a gente sempre entendeu que o processo e o sistema no Brasil seriam um pouco mais demorados, né? E a gente decidiu entrar já cedo, exatamente para ter essa oportunidade de formarmos uma família cedo, né? E a primeira adoção aconteceu depois de 5 anos que a gente entrou com o processo, e veio o nosso primeiro filho, Lucas. Na época ele tinha 3 aninhos, quando a gente começou o processo. Foi uma adoção interracial. E eu acho importante também, quando a gente pensa sobre a adoção interracial, a gente repensar sobre a estrutura, né, do Brasil, como o racismo se estrutura no Brasil, inclusive como ele reflete também nessas escolhas quando a gente vai entrar para o processo de adoção. Né? Também é importante dizer que dentro de uma adoção interracial, é importante que a gente, enquanto pais, também tenha letramento racial, que a gente conheça um pouco também sobre aquela identidade, né? Conhecer sobre a identidade negra, e para até que a gente possa também estabelecer, né, e formar essa identidade junto com os nossos filhos. Então é importante que quando a gente fale sobre adoção interracial, isso também seja colocado em pauta, né? E o processo com o Lucas foi até que tranquilo, assim, né, no início. Em alguns casos, a gente tenta aproximação por até 30 dias. O nosso caso foi um pouco menos, porque o Lucas insistia bastante para vir para casa, então o processo foi adiantado. E aí, quando acabou o processo do Lucas, depois de 1 ano, né, de acompanhamento, quando acabou o processo do Lucas, na nossa época o processo ainda acabava um processo e a gente era questionado se queria entrar de novo, né, com esse processo.
e a gente decidiu que sim. E a gente só atualizou as documentações que estavam lá e seguimos com o processo. Também depois de 5 anos, chegou a nossa segunda filha, a Aurora. A Aurora chegou recém-nascida e, por incrível que pareça, não estavam nos planos, porque a gente tinha colocado para uma adoção de uma criança de até 8 anos que ia parear a idade que o Lucas estava na época. E aí a Aurora chegou recém-nascida. E de fato foi assim uma grande surpresa. Eu consegui amamentar a Aurora por 4 meses. Foi assim um processo bem intenso, foi uma das coisas também mais lindas, né, que eu já vivi e que eu não trocaria por nada nesse mundo. Mas hoje a Aurora está com 3 aninhos, vai fazer 4, o Lucas vai fazer 13 anos. E quando eu penso sobre esse processo de adoção e quando a gente repensa toda essa trajetória, a gente sabe o quanto esses anos de espera parecem uma gestação interminável. Mas quando os nossos filhos chegam para nossa vida e chegam pra gente, toda essa espera valeu a pena. É claro que eu considero que o sistema do Brasil poderia ser melhorado, mas eu acredito muito que as coisas acontecem no tempo que elas precisam acontecer. E eu acredito muito na conscientização dos pais adotantes, né? Acredito que quando a gente pensa sobre a realidade do Brasil e quando a gente pensa sobre a realidade das crianças que estão ali, a gente consiga ter um pouco mais de noção, né, na hora de fazer a nossa ficha para esse processo. E família é uma família, né? E claro, né, gente, como todas, a gente tem os nossos processos, a gente tem os processos de conhecimento, de aprendizado, de dificuldade, alguns desafios pelo caminho, mas eu acredito muito que a compreensão, o autoconhecimento, que a empatia e que o amor possam superar tudo isso, todas essas questões, assim como uma família biológica. E digo para que vocês que estão aí na espera, que não percam a esperança, que eu sei que é difícil e bate ansiedade, mas não percam a esperança, se permaneçam equilibrados, né? Se permaneçam com fé, que em breve a família de vocês também estará aí. Então, muito obrigada por esse espaço e poder vir contar nossa história. E é isso, gente. Até a próxima. Então, pessoal, gostaram da história da Ariane? Não é bonita? Então, você que é pai e mãe pela via da adoção, que tem o desejo também de compartilhar a sua história aqui no nosso canal, deixa aqui uma mensagem, eu vou adorar reproduzir a história de vocês. Ao colocar eu quero, eu logo em seguida coloco o meu WhatsApp para que você então entre em contato comigo e a gente possa então compartilhar a sua história aqui conosco. Bem, por hoje é só. Até o próximo vídeo, porque afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um.